Bom dia para você que está conectado aqui no Estúdio Unity, da Igreja Unity, Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor presidente o pastor Misael João Freitas e a pastora Kátia Regina Gates Freitas. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e nós estamos no devocional Remindo o Tempo. Hoje, dia 29 de maio, nós vamos continuar com o devocional na série de Salmos. Ontem nós acabamos de ler o Salmo 1 e hoje nós vamos dar continuidade no Salmos 2. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, transmitindo esta programação tão abençoada, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor vá, Senhor, direcionando todas as coisas, falando ao nosso coração e que nós possamos compreender, Senhor, o livro dos Salmos e conversarmos e meditarmos e estudarmos, Pai. No nome de Jesus, vem conosco nesta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Salmo 2, a epígrafe diz: o reinado do ungido de Deus. Nós vamos ler o verso 1. Porque se amotinam agentes e os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhe falás na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Amados, aqui a palavra, o Salmo, a primeira dessas seis sessões desses salmos, diz respeito a fúrias das nações contra o ungido do Senhor, o rei de Israel, e profeticamente o rei dos reis, que é Jesus Cristo. Seu reino seria estabelecido no meio da hostilidade e contra toda oposição. Então, o reinado de Davi foi um reinado que foi estabelecido no meio de muita hostilidade, no meio de muita perseguição, né? A perseguição de Saul, que não foi fácil para Davi ali. Tudo o que Davi passou, eu acho que foram 16 anos na mão de Saul, né? Saul perseguia Davi, não se cansava de perseguir Davi. Tudo começou porque Davi ele tinha ido à batalha e quando ele entrou ali na cidade, que era um costume das mulheres, elas começaram a cantar, né? Olha, Saul tem os seus... matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então ali Saul se deixou levar e entrou no coração dele algo muito terrível que foi o ciúme. Então o reinado de Davi, antes dele tomar o trono ali, dele ser colocado no trono, durante 17 anos mais ou menos ele foi perseguido pelo rei Saul. Então no Oriente, amados, a morte de um rei e a apresentação do seu substituto era com frequência seguida por um tempo de levantes e assassinatos. Então tinha levantes e assassinatos antes de um novo rei ser estabelecido. Usualmente, a família do antigo rei era eliminada para impedir que qualquer pretendente ao trono se opusesse à coroação do novo rei e ao governo subsequente. Então, nós vemos também que quando morre Saul e Jonathan no mesmo dia, eles caem ali, né, numa guerra. Davi, então, iria assumir o trono ali depois da morte de Saul. Só que quando tem essa queda de Saul e Jonatas, que eles morrem, nós vemos que a ama de Mefibosete, que Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonathan, ela sai correndo com o menino no colo, porque ele era um descendente do trono.
ele era um descendente do reinado de Saul. Então ele era ali da família. Então nós vemos por que ela saiu correndo com Mefibosete no colo, ao ponto de ela cair com Mefibosete na mão e quebrar os pés do menino, e ele depois viver anos e mais anos lá em Lodebar. Por que ela fez isso? Porque estava vindo o ataque contra a família de Saul. Estava vindo ataques contra a descendência de Saul. Então foi uma forma dela guardar aquele menino, dela guardar aquele descendente de Saul, correndo com ele. Só que ela não esperava que ele iria cair. Ela não esperava que ela ia cair com ele e ele ia se transformar num aleijado, alguém coxo que teria que viver lá em Lodebar. Então foi isso que aconteceu ali no contexto. Então as nações vizinhas como Moabe, Amon, Edom, por muitas vezes estiveram em sujeição a Israel e poderiam aproveitar da transição do reino, da transição do trono para recomeçar uma revolta. Tais condições e circunstâncias históricas provavelmente emprestaram colorido ao segundo salmo. A questão aqui retratada, entretanto, é a mais profunda. Os planos traçados contra Jeová e seu ungido, uma linguagem que quase certamente aponta para algo além de uma sucessão ordinária de reis em Israel. Porquanto esse salmo fala do Messias. Os críticos não têm sido capazes de identificar com exatidão a circunstância histórica do Salmo 2. Portanto, provavelmente, fazemos bem relatando a questão do rei ideal da casa de Davi. Que rei ideal é esse, né? Da casa de Davi. Vamos ver aqui. É Jesus, esse rei ideal da casa de Davi, esse rei perfeito, esse rei sem mácula, esse rei sem mancha da casa de Davi é Jesus. Atos 4:25 diz: que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Então ele está falando de Jesus. Então vamos ver aqui Atos dos Apóstolos 13:33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo, tu é meu filho e hoje te gerei. Apocalipse 2:27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, esse salmo é uma espécie de expressão retórica que indica admiração. Como poderia algum homem ou nação opor-se ao rei de Israel, ao rei ideal de Israel? Os homens deveriam apoiar os planos de Deus, que são sempre beneficentes, mas homens rebeldes surpreendem-nos com seus atos. Então, Saul, ele começou a entrar em rebeldia contra Deus, trazendo algumas coisas que Deus tinha dito a ele, né, que não era para fazer, e fazendo algumas coisas que não era para ele fazer. Deixando de fazer coisas que eram para fazer e fazendo algumas coisas que não era para ele fazer. Então ali ele foi perdendo o reinado, ali ele foi perdendo o trono. Quando ele traz ali para o arraial de Israel o rei Agag, que Deus tinha pedido para ele matar todos daquele reinado ali, daquela nação, e ele trouxe, né, bois, ele trouxe gados, ele trouxe o próprio rei Agag como troféu, sendo que era para ele ter matado esse rei.
Era para ele ter exterminado tudo, 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 porque aquele povo era um povo muito ruim. Deus não queria nada daquele povo junto com o povo de Israel. Só que Saul, ele foi desobediente a Deus, trazendo o rei Agag, trazendo os gados, trazendo o boi para o sacrifício. Tanto é que Samuel, ele ouve mugido de gados, ele ouve mugido de desobediência, porque Saul não fez tudo conforme Deus havia ordenado para ele fazer. E isso é muito sério. Quando nós se opomos ao reinado de Deus, quando nós nos opomos àquilo que Deus está fazendo, quando nós estamos em rebeldia às ordens de Deus. Então Samuel chega lá e vê o rei Agag, que não foi morto, e Samuel tem que matar e arrancar a cabeça do rei, porque Saul havia desprezado a ordem de Deus. E ele havia sacrificado, ele teria que esperar o profeta Samuel para sacrificar, e ele não esperou o profeta. Era para ele esperar 7 dias o profeta Samuel chegar, e o profeta não chegou, e ele ficou alvoroçado. Ele ficou temeroso com o povo que estava pedindo a ele que ele fizesse algo, sabe? Ele escutou mais a voz do povo do que a ordem de Deus. Ele escutou mais o que o povo queria do que o que Deus havia determinado, que era para esperar que Samuel chegasse. Samuel chegou no 7º dia, mas no final do dia. E daí entra nessa desobediência, resmungar contra a ordem de Deus. E a palavra hebraica aqui significa resmungar, amados. Do Salmo 1, do Salmo 2 aqui, que diz que eles imaginam a vaidade, a palavra aqui significa eles resmungam. Eles murmuram contra o reinado, eles murmuravam contra o trono, murmuravam o que Deus estava fazendo. Ele estava falando de planos que estão sendo formados em mentes malignas dos homens, como um resmungo acompanhante. Daí temos traições sussurradas. Então eles traíam sussurrando, traíam murmurando, traíam reclamando do que Deus estava estabelecendo. Muitas vezes Deus está estabelecendo coisas, decretando coisas no reino dele, decretando coisas no reinado dele. Então, e tem muitos que resmungam, tem muitos que não aceitam, tem muitos que formam traições sussurradas. Eles sussurram contra o que Deus está fazendo. São sussurros no interior do seu quarto, são sussurros nas suas mesas de jantar, são sussurros na sua mesa de almoço, sussurrando contra o que Deus está estabelecendo no reino dele. O Salmo aqui mostra o reinado do ungido de Deus, o reinado de Cristo, também o reinado de Davi. Jesus reina sobre todas as coisas. Jesus está sentado no alto trono. Jesus está sentado acima de todo principado, toda potestade. Jesus está sentado nas regiões celestiais com Cristo, e nós estamos assentados juntamente com Ele. Mas, amados, quantas vezes nós não nos assentamos junto com Cristo e ficamos sussurrando? São traições sussurras sobre o governo de Deus, sobre o domínio de Deus, sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Deus quer fazer, sobre o que Deus está ordenando. Paramos de sussurrar sobre o que Deus está fazendo, amados. Sejamos sábios. Não sejamos homens e mulheres de traições sussurrados, que passam de um lado para o outro, entre as nações circunvizinhas, incluindo a própria nação de Israel. Ou seja, trata-se de uma insurreição para tentar deter a cerimônia de coroamento do novo rei. São ordens, que Deus está fazendo
coisas que Deus está estabelecendo e que pessoas não aceitam e começam a murmurar, reclamar, sussurrar, referindo-se a ameaças dos filisteus quando Davi subiu ao trono de Israel. Parece uma interpretação um tanto exagerada. Joséfo, contudo, contou-nos que os filisteus planejavam uma ação não somente contra Davi, mas também contra toda a Síria, a Fenícia e outras cidades do estado. Então, amados, era uma revolta contra um decreto do trono. Era uma revolta contra o decreto do que o trono já havia liberado, do que o trono de Deus havia liberado. O trono de Deus, ele libera decretos, ele libera ordens. O trono de Deus libera bênçãos. O trono de Deus libera muitas coisas. E muitas pessoas, elas ficam guerreando contra o que o trono de Deus está liberando nesses dias. Nós precisamos tomar cuidado para não ficar bramando contra o decreto de Deus. Sabe, como as nações bramavam contra Davi, como as nações bramavam contra Jesus. Vamos ver aqui. Então nós vemos, amados, que Jesus, ele passou muito sobre isso, né? Planos para tirar a vida dele. Planos para tirar a existência dele da terra. Nós sabíamos que ele ia morrer, né? Ia ressuscitar, ia ascender aos céus, ia estar sentado no alto e sublime trono, está sentado à destra do Pai, nesse trono estabelecido. Então, muitas vezes foram os ataques contra Jesus para tirar a vida dele. Lucas 22:1 vai dizer: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas e como tirar a vida de Jesus, porque o temiam o povo. Então eles preocupavam-se, eles tinham uma preocupação, como aquele povo, como Saul, que tinha uma preocupação com Davi. Ele tinha essa preocupação e ele arquitetava, tramava de como tirar a vida de Davi, para que ele não subisse ao trono. Então os fariseus, eles tinham uma preocupação. E a preocupação deles agora não era só com a lei, não era só com os escritos, não era só em cuidar do que estava escrito. A preocupação deles agora era tirar a vida de Jesus. Eles se preocupavam de como que eles iriam tirar a vida do Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que iria mais tarde se assentar novamente no trono do Pai. E isso, amados, é muito preocupante. Como Saul, que ele se preocupava em perseguir Davi, se preocupava em ir contra Davi, se preocupava em estar contra ele, perseguir ele. Sabe, amados? Então nós não podemos nos preocupar com os decretos que Deus está fazendo, nem se levantar contra o que Deus está fazendo. Nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sentado no alto sublime trono, ele está no domínio, ele faz todas as coisas, ele manda em todas as coisas e ele faz todas as coisas segundo o seu querer. Salmo 2:2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, tinha um levante muito grande contra o Messias. Eles se levantam com o intuito hostil de impedir a coração do Messias.
Os reis conspiravam para impedir um plano de ação que poderia mostrar-se eficaz. Nós vemos isso, Herodes fez um plano de conspiração, porque os magos vieram a ele e contaram que viram a estrela de Israel brilhando no céu. E tinha uma profecia que o Messias, o rei dos judeus, ele se levantaria, ele viria à terra e teria um sinal nos céus. E os magos, esses astrônomos que entendiam, né, da astrologia, não é astrologia, ai Jesus me ajuda aqui, astronomia, né, que entendiam dos astros, das estrelas, eles viram essa estrela brilhando e eles foram até Herodes e contaram a Herodes que viram essa estrela e que o rei dos judeus havia nascido. Então, Herodes, ele se fez de bom, eu vou achar aqui para você, para nós ler junto, e disse aos magos que fossem até, olha, Mateus 2:1, olha aqui, ó, a conspiração contra o reinado de Jesus, contra aquele que tinha nascido para reinar, contra o rei dos reis, contra aquele que iria assumir um trono. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então os magos tiveram discernimento, viram a estrela no Oriente nascendo e eles tinham um sinal, uma profecia, que quando essa estrela nascesse, aparecesse, teria nascido o rei dos judeus. Então, amado, ali começa uma conspiração contra Jesus. Mal ele tinha nascido e já estava uma conspiração contra ele, contra o reinado dele, contra aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha sido enviado por Deus para essa terra. Tinha tido um decreto no trono de Deus para Jesus. Maria recebeu essa ordem, Maria recebeu essa boa notícia saída do trono de Deus. O anjo veio até ela e notificou a ela que Jesus nasceria através dela. Então foi um decreto vindo do trono de Deus. Jesus veio do trono de Deus. As boas novas haviam nascido. O rei dos judeus estava na terra. Então os magos vieram para falar a Herodes. Falaram a Herodes: aonde está o rei dos judeus? E Herodes, amado, ele queria ser o rei dos judeus. Herodes, ele queria ser o rei dos judeus. Vieram a ele e ele se sentiu confrontado. Como o rei Saul, quando Davi tinha sido ungido e seria o próximo a assumir o trono. O espírito dele sentiu, ele ficou perturbado, ele se sentiu confrontado pelo rei Davi. Mesmo o rei Davi não fazendo nada. Mesmo o rei Davi chamando ele de pai. Mesmo o rei Davi, vendo nele autoridade, chamando ele de pai, o rei Saul perseguiu ele. Ano e após ano, quase mata Davi. Davi teve chance de matar o rei Saul, de expor a vergonha dele, mas ele disse: não tocarei no ungido, porque Davi reconhecia a autoridade de Saul, mas Saul não reconhecia que Davi iria um dia assumir o trono. Não reconheceu a ordem de Deus, não reconheceu o decreto de Deus. Então começou a perseguir o rei Davi, que não era rei ainda, né? Então foi isso que aconteceu com Herodes. Quando os magos vieram para Herodes e disseram: ei, aonde está o rei dos judeus? Ele se sentiu confrontado. Como assim? Aonde está o rei dos judeus? Eu quero ser o rei dos judeus. Eu quero ser. Vocês não estão vendo que sou eu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Como é isso? Você vai vir para adorar outro rei? Ele tinha um orgulho, a soberba, e queria ser adorado. Então, Mateus versículo 2, verso 3 vai dizer:
tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Eita! Acendeu, né? Um alarme nele. Acendeu um alerta nele. Opa, tem um rei aí que nasceu. Que rei é esse? Gente, era um bebê. Um bebê, mas já tinha começado a perseguição contra Jesus. Alarmou-se o rei Herodes, quando ele viu que a estrela do Oriente tinha aparecido e que os magos vieram para adorar o rei dos judeus. Talvez os magos acharam que o rei dos judeus tinha nascido na casa de Herodes. Então ele alarmou-se, começou a se agitar, a ser sacudido, a ser atormentado, como Saul foi quando Davi estava prestes a assumir o trono. Então ele ficou alarmado. O que é estar alarmado? É causar uma comoção interna. Alguém é tirar sua paz de mente. Foi a mesma coisa que Saul sentiu, ficou perturbado, tirou a sua paz da mente. Ficou sem paz, tirou a sua tranquilidade, ficou inquieto, impaciente, começou a se turbar, se preocupar, se ficou inquieto o seu espírito, ficou inquieto como alguém que tem medo e temor. Ele se tornou ansioso, ele se tornou angustiado, causou perplexidade na mente dele, causou dúvida, a mesma coisa que aconteceu com o rei Saul. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indicava deles onde devia nascer o Cristo. Então ele não sabia onde iria nascer o Cristo, mas ele chamou os principais sacerdotes, que conheciam as profecias de Isaías, conhecia a profecia aqui dos Salmos, né, o reinado do ungido de Deus, Salmo 2 aqui. Chamou os principais sacerdotes, chamou os escribas, aqueles que copiavam a lei, que copiavam as escritas, e ele queria saber aonde devia nascer o Cristo, Jesus, esse rei dos judeus. Então, eles viram pela lei, eles viram pela profecia, eles viram por onde estava escrito que seria em Belém da Judéia. Respondeu os principais sacerdotes e os escribas: olha, esse rei dos judeus, o Cristo, o ungido, porque Cristo representa o ungido, né? Esse ungido, o rei, ele iria nascer em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E daí eles dizem a profecia a Herodes: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com toda precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Então ele fez reuniões e mais reuniões no secreto, primeiro com sacerdotes e escribas, para entender o que estava escrito na Torá, para entender o que estava escrito até ali. Ele fez essas reuniões e entendeu que seria em Belém de Judá. Então, depois dessa reunião com os sacerdotes, com os escribas, ele faz essa conspiração porque ele estava perturbado, como estava perturbado o rei Saul, porque Davi iria se levantar no trono. Saul também fez inúmeras conspirações. Saul chegou a ponto, amados, de matar 80 sacerdotes para perseguir Davi, porque os sacerdotes
tinham acolhido Davi naquela casa sacerdotal. Ele entrou lá e matou 80 sacerdotes. Olha que conspiração, que perseguição, que tormento por causa de um trono. Eu estou lendo Salmo, nós estamos aqui falando um pouco sobre o contexto do Salmo 2, que fala do Davi ungido e do Cristo ungido, e que ambos tiveram perseguições, ambos tiveram conspirações. Davi foi Saul e Jesus foi Herodes, foi os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes. Então, amados, ele vai dizer assim: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceram. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando os tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir a adorá-lo. Ora, olha aqui, o espírito de engano de Herodes. Chamou os magos e diz: olha, vai lá em Belém de Judá, encontra esse menino e, por favor, me avisa onde ele está, porque eu quero também ir lá adorá-lo. Ai, que engano. Ele não queria adorar, ele queria matar o ungido. Ele queria matar aquele que estava prestes a reinar, aquele que seria o rei dos judeus. Ele não queria adorar. Era um engano aqui. Ele queria saber aonde estava. Então vocês vão lá e vocês voltem e me digam. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eles foram. E eis que a estrela, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. A estrela os levava, né? Eles iam conforme a estrela ia, mostrava a eles. Então eles iam até que chegando parou sobre onde estava o menino, o neném, né? Então a estrela levou os magos, eles entendiam, eles foram olhando e a estrela parou sobre onde estava o menino. Então eles entraram na casa, eles verdadeiramente foram para adorar. Foram para se alegrar com o nascimento do rei dos judeus. Foram para se alegrar com o nascimento daquela criança. Porque existe dois tipos de pessoas: aquelas que se alegram com o que Deus está fazendo e aquelas que conspiram contra aquilo que Deus está fazendo. Tem dois tipos de pessoas: aquelas que são verdadeiras, quando te entregam presentes, quando dizem que te amam, e tem aquelas que que usam de engano para prejudicar e para conspirar. Então existiam os magos e existia o rei Herodes. Os magos foram para adorar e para entregar presentes. O rei Herodes estava procurando e conspirando para matar. Tá? Então vamos lá. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-o, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação, divina advertência. Então Deus se colocou aqui entre os magos e advertiu eles, porque Deus conhecia o projeto maquiavélico, maligno de Herodes, que era matar Jesus, o rei dos judeus que havia nascido. Deus conhece os planos contra a tua vida. Deus conhece os planos contra o projeto. Deus conhece os planos contra o propósito. E Deus vai defender o propósito. Deus sempre vai defender o propósito. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Eles não voltaram à presença dele. Herodes pediu: vão lá,
achem a casa, procurem onde está a casa, e quando vocês acharem, tragam, me dizem aonde está o menino. Mas agora Deus os advertiu, e eles não voltaram à presença de Herodes, mas eles regressaram por outro caminho à sua terra. Eles se desviaram de Herodes. Eles se desviaram daquele que queria matar o projeto. Eles se desviaram daquele que queria matar Jesus. Eles se desviaram, foram por outro caminho, daquele que queria matar o Cristo. Nós precisamos tomar o cuidado, amados, de não nos aliançar com pessoas que querem matar o projeto. Não nos aliançar com pessoas que querem matar o que Deus designou, o que já saiu do trono dele. Ele queria matar Cristo. Ele queria matar um ungido que assumiria, não o trono de Israel, mas um trono no lado do Pai. Está sentado no alto e sublime trono, está sentado lá à direita do Pai. Era isso que eles queriam fazer, matar a Cristo. Então eles foram por outro caminho, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Meu Deus, era só um menino, mas Herodes já estava o perseguindo. Era só um menino, mas Herodes estava conspirando contra ele, como Davi era só um adolescente. Era só um menino, mas Saul estava conspirando contra ele. Era só um menino e Saul jogou lança contra ele, que ele teve que fugir de Saul, começar a fugir de Saul. Deixar a esposa dele dentro do palácio e fugir por uma janela, porque Saul lançou lanças contra Davi. Era só um menino. Era só um menino, mas Herodes já estava querendo procurar o menino para o matar. E Deus avisou José. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Olha só o que o Evangelho de Mateus diz. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsoláveis, porque não mais existem. Então, amados, aqui está a conspiração de um reinado. É isso que esse salmo está falando, sabe? A conspiração contra um ungido. Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então isso representa: rompamos os seus laços. As nações rebeldes não aceitavam nenhuma restrição à sua liberdade e maneira de viver rebelde. Então, tudo que vinha para impedir a rebeldia deles, eles não aceitavam limites. Eles queriam romper o laço do reinado. Eles queriam romper o laço de um trono. Eles se achavam atados, porque todo aquele que tem espírito de rebeldia, ele se acha atado.
Ele se acha amarrado, ele não aceita limites, ele não aceita regras, ele não aceita leis, ele não aceita nada. Sabe, ele quer viver conforme aquilo que ele pensa, que ele acha, então ele quer desatar laços, ele quer desatar as ataduras, porque ele se acha preso. O rebelde, ele sempre não vai respeitar limites. Quem são rebeldes, eles não respeitam autoridades, eles não respeitam reis, eles não respeitam príncipes. E o Deus, para alinhar as nações ao plano divino, registra as resoluções das nações. Elas desejam estar livre do controle político desse rei. Então, amados, o povo pagão não queriam ter nada a ver com a lei divina e as suas restrições. Eles não querem. Aquilo que a gente já leu lá no Salmo 1, né? Eles querem andar no conselho dos ímpios, eles querem se assentar no caminho dos pecadores, eles querem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Eles não querem ter nada a ver com a lei divina, eles não querem ter nada a ver com os princípios divinos. Isto posto, os homens preferem as cadeias do pecado ao jugo suave de Jesus. Para os ímpios, porém, o jugo de Jesus é uma insuportável escravidão. Então, eles querem romper. Jeremias 5,5 diz assim: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Então, eles quebram eles querem quebrar esses laços, eles se acham algemados, eles se acham presos. Mas Jesus vai dizer assim: ei, eu não tenho prisão para vocês. O ungido, esse rei, diz assim: eu não tenho prisão para vocês. Não é algemas para vocês. Não é laço para vocês. Vocês estão se sentindo atados, amarrados. Vocês estão se sentindo amordaçados? Vocês acham que são cordas que eu estou amarrando vocês? Não, eu não tenho isso. Jesus vai dizer assim, ó, o ungido, o rei, né, de Israel, o rei dos reis: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: olha, eu tenho um jugo, sim. Esse jugo, ele é uma canga que é colocado, é como se fosse uma canga que é colocado sobre um animal, mas para que a gente possa trabalhar junto, andar junto. Eu quero cooperar com aquilo que você está fazendo. Eu quero te ajudar na caminhada. Eu quero que você ande segundo os meus passos. Esse é o jugo de Jesus. Ele é suave e o fardo é leve. O jugo é suave, assim como a plumagem de uma ave. Não são isso que os rebeldes estão falando aqui, ó. Rompamos as suas ataduras e sacudimos em nós as suas cordas. Não, não é isso que os rebeldes estão falando. O jugo é suave, assim como uma plumagem de uma ave é suave. Assim também são o jugo e o fardo de Jesus. A doutrina de Cristo e a vida que ele oferece genuinamente visam melhorar o estado do homem. Tudo aquilo que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina, é para melhorar o nosso estado. Aleluia, glória a Deus. A obra do Espírito Santo tem a finalidade de ajudar-nos a carregar com o êxodo o jugo de Cristo. Paulo escreveu: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4, do 15 ao 17. Então, amados, o jugo de Jesus, esse jugo que ele quer botar em nós, é suave. O fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque nós não somos rebeldes. Por que o fardo se torna leve? Porque nós aceitamos o decreto de Deus, nós somos ensinados. Provérbios 3,17 diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Miqueias 6,8 diz assim: ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Não era isso que nem Saul nem Herodes fizeram. Quando estava se levantando Davi e quando estava se levantando Jesus, o ungido. Eles não andaram com Deus humildemente. Muito pelo contrário, eles foram contra o decreto do Senhor, contra a ordem do Senhor, contra a vontade do Senhor e contra o propósito do Senhor. Atos 15:10 vai dizer: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar e nem vós? Ele está falando aqui, dos fariseus. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. 2 Coríntios 4:17 eu já li. 2 Coríntios 12. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Então tem esse repouso, do jugo de Jesus sobre nós, o poder de Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, o salmo aqui que a gente leu vai falar. Salmo 2:2. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as nossas cordas. Ei, vamos romper essa aliança. Vamos romper esses limites que eles estão nos dando. Mas não era com limite. Não era limites. Não era limites, amados. Era um reinado. Era um reinado que estava vindo. Então, amados, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que nós não se opomos como esses povos, como Herodes e Saul, que não nos opomos contra aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, que nós possamos tomar sobre nós o jugo de Cristo e o fardo dele, que é suave e leve. E que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde. E nós vamos alcançar o descanso para a nossa alma. Foi o que Saul não alcançou, ficou perturbado, e foi o que Herodes não alcançou, porque ficou perturbado também, ficou alarmado. A Bíblia diz que ele ficou alarmado, ficou temeroso, não teve descanso para a alma dele. Amém? Então esse é o Salmo 2, do versículo 1 ao 3, que nós estudamos hoje no devocional Remindo o Tempo. Vamos orar?
Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender e a compreender qual é a tua boa e perfeita vontade, que nós estejamos debaixo do teu jugo, que nós estejamos debaixo da tua boa vontade, que nós não sejamos como os reis e príncipes, Senhor, que vão contra aquilo que o Senhor planeja, que vão contra aquilo que o Senhor determinou, mas que nós sejamos, Senhor, como pessoas obedientes ao Senhor e que possamos andar debaixo do teu jugo, seguindo a tua boa vontade e seguindo os teus passos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima programação.